Cristo sabe disso, mas quase 100% de nós não estamos prontos para fazer nada daquilo que Deus nos direciona a fazer. Esse sentimento não passa só pela sua cabeça, mas passa pela minha também. Nós não somos esses super seres humanos em que a gente pensava que éramos, e de verdade eu nem sei o que Deus viu na gente para confiar tanto na gente assim. Então a boa notícia é que você não tá sozinho nesse barco. E se você se sente assim, super preparado para tudo aquilo que Deus te chama a fazer, parabéns, olha, tiro o meu chapéu pra você, porque você, assim, de verdade, é um super ser humano, você tá, assim, em um outro nível além da nossa humanidade, sabe? E se você é assim como eu, vamos conversar a respeito disso, porque eu acredito que pode te ajudar muito, clarear um pouco daquilo que a gente tem pra viver aqui nessa terra. O primeiro sentimento que a gente tem quando Deus nos direciona a algo, ou Deus nos confia algo, é esse sentimento de fuga, sabe? De nos sentir incapazes, e que de verdade nós somos incapazes sem Ele. Esse é o ponto chave, esse é o ponto de partida, porque sem Ele realmente a gente é incapaz, a gente não vai conseguir. E por que eu falo que é o ponto chave? Porque com Ele a gente vai conseguir, se a gente estiver com Ele. E o tempo em que a gente recebe, né, esse direcionamento, ou chamado, ou aquilo que a gente vai caminhando e percebendo que Deus está nos levando, a gente tenta fugir, a gente tenta se esconder. E sim, de verdade, eu acho que todo mundo passa por isso. Não só eu, porque eu tento fugir, eu tento me esconder, eu me sinto incapaz, eu falo assim, cara, não vai dar certo, eu tento nem começar. Mas sabe, aquilo fica latejando no seu coração, fica martelando e você tenta fugir de todas as formas, mas você não consegue, porque é algo que Deus tem te direcionado, sabe? É algo que Deus tem te levado a fazer, a pensar, a agir ou a ser, e você fica naquele impasse, tipo, eu quero fugir, eu quero sair, eu não quero fazer, mas Deus me direciona pra fazer. E você tem aquilo no seu coração e você fica, mas eu vou fugir disso. E aí você até que foge. Você acha que você tá fugindo, mas no meio do caminho, Deus tem os seus meios, né? E aí você acaba voltando e entendendo aquele ponto-chave. Com Ele, a gente pode, né? Como o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que todo o cristão deve passar por isso, né? Já que eu não posso generalizar e falar de todo mundo, então vamos falar de mim. Porque quando Deus foi me direcionando para as coisas que eu deveria fazer, que Ele estava me direcionando a fazer, eu me sentia ou incapaz, ou eu achava que era grande demais, impossível demais, difícil demais. Eu sempre tinha algo para pensar a respeito disso, no sentido de, tipo assim, não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim. Não era para eu estar fazendo isso, sabe? Um sentimento de inadequação, de incapacidade de estar fazendo aquilo que Deus nos direcionou. E geralmente, quando é assim, é que é bom. Um spoiler do final. Quando você tem esse tipo de sentimento, aí que é bom. Aí que é de verdade você vê Deus agindo. Eu falo disso porque em todos os aspectos da minha vida, tudo aquilo que Deus estava me direcionando pra fazer, eu olhava e falava assim, cara, isso aqui é impossível. Isso aqui não vai dar certo. Eu não consigo. Não é pra mim. Sempre vinham esses pensamentos. Lá dentro a gente tem que estar bem atento. Quando isso são sementinhas, né? Coisas que Satanás tenta colocar na nossa cabeça, quando são nossos medos ou quando são nossas vulnerabilidades. Pode discernir entre todas essas coisas. É um assunto um pouco mais profundo, mas só por alto. Sempre, sempre, sempre quando vem sentimentos de incapacidade, não é de Deus. Porque Deus, Ele não nos olha assim, sabe? Deus, Ele nos olha aquela obra-prima no final, sabe? Então Ele não vê nossa incapacidade, Ele não vê que a gente realmente não consegue. Porque de verdade, a gente não vai conseguir, somos pecadores, somos falhos, mas Ele vê o Filho dele em nós, né? Ele vê Cristo. Ele nos vê aquilo que nós vamos ser, e não aquilo que a gente é, sabe? Ele vê Jesus em nós. Ele vê que através de Jesus a gente pode. Então, todas as vezes em que foi sentimentos de incapacidade, que você não consegue, te colocando pra baixo, isso não vem de Deus. Com certeza, isso não vem de Deus, de verdade. Então, sempre fica alerta a respeito disso. Se vocês quiserem, né, um vídeo mais detalhado a respeito disso, eu posso trazer. Mas o ponto-chave em questão é que Deus, Ele nunca vai colocar a gente pra baixo. Ele nunca vai olhar pra gente e falar assim, não, tu não consegue, porque Ele sempre vê o melhor da gente. Então sim, você pode ter medo, você pode ter insegurança, você pode achar inadequado, mas que você saiba discernir entre aquilo que Deus fala e aquilo que Satanás tenta colocar na sua cabeça. Amém? Eu, por exemplo, na minha vida ministerial, eu olhava assim e falava, cara, nunca que eu dou conta de ser líder de célula, minha célula não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, as pessoas não vão, eu não tenho pessoas pra chamar pra minha célula. E vinha esse sentimento de medo, esse sentimento de incapacidade, que tipo, eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir trazer as pessoas pra minha célula, sabe? Não vai dar certo. E eu tinha esse sentimento. E às vezes até hoje eu tenho, né? Toda semana quase.
vem esse sentimento de tipo assim, cara, não vai dar certo. Jesus, eu preciso de você. Eu acho que a grande diferença é quando você olha que não vai dar certo e você vê que você precisa de Jesus. Então você corre pra ele. Do lado bom de você ver que você não consegue todas as coisas, porque você corre pra Jesus e não de Jesus. Essa é a grande diferença, sabe? De você ver e saber direcionar os seus sentimentos e as suas emoções para aquilo que realmente pode te salvar e pode mudar a situação. E não fugir disso, sabe? Fugir dele, fugir do único que pode te ajudar nessa situação, nessa circunstância, sabe? Então, na vida ministerial, com célula, com discípulos, com supervisão, com tudo aquilo que Deus foi me confiando a fazer, eu falava assim, cara, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou boa, não sei falar, não sei aconselhar. E eu ficava, meu Deus, eu preciso de você mais que tudo, eu preciso do Senhor na minha vida. E esse sentimento de dependência me fez ver que sozinha realmente eu não vou conseguir, mas com ele eu conseguiria. Então me fez depender mais ainda dele. A chave tá nessa, depender do Senhor. Mesma coisa foi no casamento. Quando eu me vi assim, caramba, eu vou casar, eu não vou dar conta de casar, minha casa eu não vou conseguir, as coisas do casamento não vai dar certo. E aí vinha um turbilhão de inseguranças, né, de pensamentos que são normais, né, são ok, porque somos seres humanos, somos falhos, não conhecemos o futuro. Mas ao mesmo tempo em que vinha isso, eu me apegava mais ainda a Deus. Então todos os momentos em que eu me sentia insegura, até hoje, né, dentro do casamento, eu falo, caramba, como é que eu vou conseguir dar conta de um casamento? Como que eu vou conseguir honrar meu marido em todas as coisas, ser submissa, cumprir aquilo que Deus tem pra mim, na minha família? Todas as vezes em que vem esse sentimento de incapacidade, tipo, não vou conseguir, eu lembro que com Deus eu consigo. Assim como tem sido na célula, a supervisão e tudo aquilo que Deus tem me confiado, né, aos poucos que Ele tem me confiado, eu tenho dado passos de fé e obedecido, e Deus tem feito, né, Deus tem me ajudado nas entrelinhas, eu sei que Ele pode fazer em todas as outras coisas. Então foi casamento, foi no ministério, foi profissionalmente. Gente, tem uma curiosidade, contar pra vocês uma curiosidade. Coisas que eu faço profissionalmente, todas eu acredito que foi muito a mão de Deus. E todas as vezes em que eu tô fazendo algo, eu oro muito e falo assim, Espírito Santo, por favor, me ajuda, me direciona, porque sem você eu não vou conseguir. Por exemplo, maquiar alguém. Gente, eu já confessei isso pra algumas pessoas, né, que eu sou mais próxima. Quando eu tô maquiando alguém, é o momento que eu mais oro, eu falo assim, Espírito Santo, por favor, me ajuda, faça com que essa pessoa goste, faça com que dê certo, faça com que a pessoa possa gostar do meu trabalho. A mesma coisa nos designs, nas coisas que eu faço, eu falo, Espírito Santo, por favor, me ajuda. Porque eu sei que de mim mesma eu não vou conseguir, não tenho habilidade suficiente, então eu dependo do Espírito Santo de Deus para todas essas pequenas coisas. Até mesmo no YouTube, aqui pra vocês, confessando. Tipo assim, eu falo, cara, não dá, eu não tenho dicção, eu não tenho as habilidades, eu não me vejo cheia de limitações, eu falo, cara, não dá. E aí eu peço, Espírito Santo, por favor, me ajuda a gravar só mais um vídeo, me ajuda a fazer só mais isso, porque eu preciso de você. Se é o Senhor que tá me direcionando a isso, me ajuda, sabe? De verdade, me ajuda. Em todas as áreas, né, em todos os próximos passos da nossa vida, a gente vai acabar pensando assim, a gente vai acabar se limitando também. Eu digo isso porque depois de casar, né, depois de um tempo a gente começa a pensar nos filhos, e é o próximo passo em que a gente quer. E eu acabo me achando assim, não vai dar. Eu não vou conseguir. Como assim eu vou criar uma outra vida? Como assim eu vou, sabe, dar conta de uma outra pessoinha, educar todas as áreas da vida dessa pessoinha, eu sou responsável. Então vem o medo, vem a insegurança. Só que uma coisa muito boa, quando você vai passando pelas situações, você vai acumulando testemunhos, você vai acumulando histórias, sabe, em que você pode se lembrar do que aconteceu e falar assim, cara, o mesmo Deus que foi fiel naquela época, Ele vai ser fiel no hoje. Isso é uma das grandes vantagens e belezas da Bíblia. Eu posso olhar pra Bíblia e falar assim, cara, o mesmo Deus que interviu ali no povo do Egito, que tirou ele do Egito, levou ele pro deserto, tirou do deserto, levou pra terra prometida, é o mesmo Deus de hoje, sabe? Então eu posso me confiar nessas histórias. E não só nessas histórias, né? Mas naquilo que eu já vivo na minha própria vida, como eu falei, do casamento, da célula, profissionalmente, todas as áreas em que Deus, Ele vai me ajudando, eu posso colecionar memórias, sabe? E saber que Ele foi fiel naquele momento e que Ele vai continuar sendo fiel, porque Ele não muda, Ele é imutável. Posso confiar naquilo que Ele já fez, sabe? O mesmo Deus que já fez no passado, Ele continua fazendo hoje e vai fazer no futuro também. E aí quando vem essas inseguranças a respeito de filhos, de como vai ser, eu falo assim, cara, o mesmo Deus que me ajudou nas coisas do casamento, o mesmo Deus que me ajudou nas coisas profissionalmente, o mesmo Deus que vai continuar provendo, é o mesmo Deus que vai continuar me dando sabedoria, me ajudando nos detalhes. E é exatamente isso. A graça dele vai continuar estando sobre mim. E a graça de Deus, ela vai se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. A graça de Deus, ela me basta. Muito bom quando a gente olha pra Bíblia e vê exemplos tão reais e tão parecidos com a gente, de pessoas que se sentiram super incapazes, mas que a graça de Deus estava sobre elas e através disso elas conseguiram cumprir aquilo que Deus confiou a elas. Por exemplo, Moisés era gago. Ele não tinha nada assim aparente pra ser um líder, né? A Bíblia diz que ele era gago. Ele era muito manso, então assim, de qualidades
de líderes que a gente poderia escolher, com certeza não seriam essas uma qualidade de um líder, né, que você escolheria ter. E Moisés, ele tinha isso, e pela graça de Deus ele conseguiu. Moisés conseguiu levar esse povo até a terra prometida. Você é nível Paulo, glória a Deus por isso, porque Paulo, quando ele vai se citar ali em Filipenses, ele fala assim, que ele foi circuncidado no 8º dia, ele era judeu de judeu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, era fariseu, educado aos pés de Gamaliel, tipo assim, ele era top dos top, mas ainda assim, ele tinha um espinho na carne. Todo mundo vai precisar da graça de Deus, e Paulo, o próprio Paulo fala disso, de que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, e que a graça de Deus, ela basta. Se você se sente, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Uma barata tonta no meio da história toda? Não se preocupe, porque eu acredito que isso revela um coração muito dependente de Deus, de que você precisa desesperadamente de Deus. Oro para que todas as vezes em que você se vê incapaz, que você acha assim, cara, não consigo, sou inadequado, não dá, não é pra mim, que você olhe pra Jesus e você veja a graça de Deus sobre você, que essa graça é suficiente, que essa graça basta, e que com Ele a gente pode todas as coisas. Parece impossível, e pode até parecer impossível, mas que esse sentimento te gere dependência, cada vez mais dependência de Deus, porque o grande segredo é isso. Espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado, para que de alguma forma isso te gere mais dependência de Deus, e que você encontre nele esse lugar onde todas as coisas são possíveis, sabe? Que você pode descansar que Ele é por nós, sabe? Ele luta as nossas guerras, de que Ele nos capacita. Com Ele, a gente pode todas as coisas. Se esse vídeo falou com você, deixa seu like, por favor. Manda pra alguém esse vídeo que, se assim como eu, se sente super incapaz, você sabe que ela tá passando por algumas lutas, manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai abençoar ela. Inscreve no canal. E é isso, essa foi a reflexão do dia. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.